Daya Alves, biomédica e escritora, vai conversar com a gente hoje no Cultura e Saber. Seja bem-vinda. Obrigada, Pri. É um prazer estar aqui com vocês. Viu? Obrigada por ter aceito o convite. Eu quero que você conte pra gente como tudo começou. A escrita veio como uma terapia, cura para a tua vida? Sempre. Eu comecei em 2015 a escrever em uma plataforma chamada Wattpad. É uma plataforma onde você coloca os livros gratuitamente. E eu tinha acabado de perder minha mãe. Minha mãe, ela lutou alguns anos contra o câncer de mama. Infelizmente, ela acabou perdendo a luta, mas assim, ela descobriu muito tarde. Então foram 4 anos assim de muita luta da parte dela. E aí a minha terapeuta queria que eu fizesse alguma coisa assim para sair daquele... que quando você está depressiva, você se fecha no mundo, né? Uhum. Então ela queria que eu arrumasse uma forma de eu expressar os meus sentimentos. Eu não sei fazer muita coisa, eu não tenho muitas habilidades manuais. E aí eu tinha esse hábito de infância de escrever e comecei a colocar nessa plataforma. Comecei por uma comédia romântica, por incrível que pareça, mesmo que eu estivesse em depressão, saiu uma comédia romântica e foi assim que eu entrei no ramo da escrita. Uhum. Você comentou que essa era uma prática ali de infância. Isso. E por que demorou tanto tempo ali para virar um livro, por exemplo? É que assim, infelizmente, era outra época. Então as coisas eram bem difíceis. Eu sempre fui uma criança que lia muito. E não era uma realidade da minha família. E eu não tinha esse incentivo, nem esse apoio. Então, quando eu tive o apoio de uma professora de português, ela era maravilhosa, ela chamava Cleonice. Então, ela via essa minha paixão pelos livros, pela escrita, ela me incentivava muito. Redação, eu fazia a redação de todos da escola, isso era um problema, mas eu fazia. E aí eu fui, assim, escondendo esse hábito meu, porque eu não tinha realmente esse incentivo. Quando chegou na fase da adolescência, existiam aqueles livros chamados Jéssica, aqueles livros de banca, que não era para minha idade. As minhas tias tinham lá, eu pegava ali escondido. A minha mãe, quando descobriu, não gostou. E aí eu meio que eu fui proibida de ler, de entrar ali. Realmente não era um tipo de literatura para minha idade. E isso criou um bloqueio para mim. Sempre continuei lendo. A leitura é um hábito que eu nunca deixei. Porém, a escrita ficou de lado porque a vida foi me consumindo. Eu fui para a área de saúde, estudei, me formei. E aí, por conta disso, ficou ali escondidinha, até ser incentivada novamente pela minha terapeuta. Quando você começou a escrever isso de uma forma terapêutica, como que foi essa escrita? Você apenas sentou e escreveu tudo que estava no coração ou na mente? Você pensou para escrever? É um pouquinho, assim, até estranho de falar, mas quando ela falou, olha, começa a colocar no papel, eu não quis colocar os meus sentimentos, porque a pessoa com depressão, ela se fecha, né? E além dela se fechar, são sentimentos muito negativos, e eu não queria passar isso para as pessoas. Eu realmente estava numa busca de melhora. E aí a história foi surgindo na minha cabeça, eu queria algo alegre, e aí eu me inspirei nas novelas mexicanas. Eu queria algo que fosse realmente que eu levasse um pouquinho de um respiro para as pessoas, e conforme eu me inspirei numa prima. Ela tinha vivido um relacionamento de 14 anos com um rapaz e aí não deu certo. E eu ficava assim, isso dá uma história. E a partir do ponto de partida dela, da história dela, eu criei a Paloma, que era uma pessoa super atrapalhada. E ali foi surgindo e a história acabou se formando todinha na minha cabeça. E ali, naqueles momentos de escrita, era a minha terapia, era onde eu ia embora e esquecia daquele momento que eu estava vivendo. E realmente foi uma cura, eu me encontrei na escrita. É claro que
Eu faço tratamento até hoje, faço terapia até hoje. Agradeço a minha terapeuta, Fernanda, Uhum. que é a que me acompanha, mas realmente a escrita é um alívio, assim, para mim, é onde eu me encontrei. Uhum. Continua sendo terapia. Continua sendo uma terapia, apesar que em determinado momento, quando os livros começaram a tomar um espaço muito grande, uma pressão por resultados, isso começou a me sufocar um pouco. Uhum. E aí eu comecei a diminuir o ritmo, porque chega um determinado momento na escrita comercial que você atinge determinados ápices e aquela cobrança por você estar sempre ali em cima, isso começou a ser ruim para mim. Então passou a ser uma cobrança, uma autocobrança e deixou de ser uma terapia. Então eu parei, comecei a dar um tempo, reorganizei a rota e aí hoje eu escrevo. Eu não tento buscar muita produtividade, porque eu concilio com a minha carreira de biomedicina, né? Uhum. Porém, eu não me cobro tanto quanto antes. Mas eu escrevo hoje, eu voltei a escrever por amor. São 21 obras já. Eu tenho 21 obras em plataformas online. Dessas 21, 6 são livros solos, né? E eu tenho contos, eu tenho audiobooks. O audiobook é uma plataforma que eu tenho explorado recentemente, mas livros físicos solos são 6. Bom, nós temos 2 livros físicos aqui seus. Vamos falar um pouquinho deles? Uhum. 12 Girassóis. O que trata esse livro? 12 Girassóis é um livro que fala sobre dependência química. Ele chama 12 Girassóis porque ele é inspirado nos 12 passos do Narcóticos Anônimos. Ele, assim, em minhas histórias eu sempre busco inspirações da vida real, de pessoas ao meu redor. E, infelizmente, a dependência química fez parte de uma pessoa da minha família. E o dependente químico é uma pessoa, assim, bem egoísta, né? Porque ele compartilha a dor e guarda o prazer para ele. Então, toda a dor que ele trouxe para nossa família, assim, eu tentei trazer no livro. E, na verdade, o livro ele conta a história da Bruna, que é uma personagem fictícia, que seria a namorada do personagem que teve essa passagem pelo problema das drogas, né? E eu fiquei pensando como seria se ela embarcasse nesse mundo com ele. Então, o livro ele traz, na verdade, o declínio dela e a recuperação, a busca dela pela recuperação. Da mesma forma que eu tento trazer nos meus livros um pouquinho de alegria, nesse eu tentei trazer a esperança. Eu busquei histórias reais, eu estudei, fui a campo ver histórias reais e tentei pegar um pouquinho de cada história que eu ouvi para trazer para a personagem e busquei histórias reais também de pessoas que conseguiram sair do vício das drogas. Então, ele é um livro curto, porém ele tem um grande significado para mim porque é possível, né? Eu via através desse trabalho de campo que é possível você se recuperar. Infelizmente, a pessoa na qual que fez eu escrever esse livro, até hoje ela luta, já são 20 e tantos anos que ela luta contra a dependência química. Infelizmente, a minha família realmente foi muito abalada pela história. As pessoas que foram perdidas no meio desse caminho não puderam ver a conclusão do livro. Mas ainda assim o que eu quis trazer foi um pouquinho de esperança com ele. Ele também tem um formato de banca, que era algo que eu e minha antiga editora queria fazer para ser um livro acessível, né? Ele realmente, na época, a gente lançou ele na Bienal do Livro, ele teve um alcance grande, principalmente com o público jovem, né? Eu achei que o público jovem iria rejeitar, mas o público jovem gostou bastante. E basicamente é isso, ele fala da dependência. O feedback que você teve dele? Ele também é um pouquinho de drama, né? Então as pessoas falam que eu deveria dar um lencinho junto.
Mas assim, o feedback é muito positivo, as pessoas gostam, assim, as minhas leitoras, a gente faz leituras coletivas, fiz algumas e todas elas gostaram muito, principalmente porque eu não trouxe só a parte do drama, só a parte da dependência, a parte da dor. Eu trouxe essa parte de recuperação, baseado nos 12 passos dos Narcóticos Anônimos, né? Uhum. Por que girassóis? Porque geralmente fala do dependente químico que ele chega ao fundo do poço. Então, o girassol ele sempre busca a luz, né? Ele sempre se vira para a luz, para poder crescer. Então, por isso eu fiz essa ligação dos 12 passos, né? 12, e os girassóis que busca a luz. Então, para mostrar que você pode sair ali da escuridão e encontrar a luz. Você teve alguma dificuldade para escrever esse livro, levando em consideração que tinha, né, uma história também envolvida em história pessoal, e mexer às vezes nessas histórias, elas Foi. podem ser difíceis, né? Ele foi muito, acho que o livro mais difícil que eu escrevi. Eu não, geralmente eu levo assim, sento, a história vai fluindo. Ele foi difícil porque eu queria, por conta do estudo de campo, as histórias que eu ouvi assim eram terríveis. Teve um relato de uma mãe que essa me abalou muito, que ela amarrava o filho dela para o filho não sair para a rua. Aquilo ali vinha as pessoas da minha família que fizeram de tudo assim para tirar essa pessoa desse mundo. E no meio do caminho eu perdi minha avó, a minha avó materna. E essa pessoa que se afundou era uma pessoa muito querida. Era um menino assim muito doce que ninguém imaginava que ele entraria para esse mundo. E quando ele entrou, assim, ele se afundou de uma forma que ele destruiu a família. E a minha avó praticamente foi junto. Então, quando eu a perdi, eu já trato de depressão, claro que a escrita é um alívio para mim, mas trazer toda aquela dor, assim, e tentar passar um pouquinho de esperança no livro foi difícil. Eu demorei um pouquinho para escrever. Eu voltava, me recuperava e ele acabou saindo, porque eu tenho esse desafio, eu começo um livro, eu não consigo abandonar ele, mas foi o mais difícil, assim, de todos da minha carreira, foi muito complicado. Você precisou ter o apoio também da sua psicóloga? Sim, eu não, assim, desde quando eu descobri a depressão, já faz uns 14 anos, eu sempre tive apoio da minha terapeuta. Não é a mesma, após um período eu acabei trocando, mas por questões assim, não de identificação, foi mais por questões de convênio, mas hoje em dia essa que me acompanha já me acompanha há bastante tempo, só que ela já veio pós-escrita desse livro, mas ela me apoia bastante assim nesse. Ela não gosta quando eu acumulo muitas funções, que é o tema do próximo livro. Mas ela sempre fica, olha, você não pode ficar fazendo muitas coisas. Mas na parte da escrita ela me incentiva bastante, sim. Vamos aproveitar e falar então, Aham. Bem Me Quero. Como que é? Como surgiu essa ideia? E o O, que trata o livro? o Bem Me Quero, ele é um livro, é um romance contemporâneo, mas ele fala de você, fala de mim, fala de mulheres, foi inspirado na minha mãe, mulheres que eu conhecia, e fala de mulheres maduras que tenta se virar em mil para dar conta de tudo e no final acaba que não dá conta de nada. Então a Isabel, que é a minha personagem principal, ela ali é uma mulher na casa dos seus 30, 40 anos, que é casada, que tem filhos, que trabalha, que tem os seus objetivos de educação, de carreira, e tenta conciliar tudo aquilo ali, e aí em determinado momento acontece algo com ela que ela para e repensa o que ela está fazendo da vida dela. O que ela fez até ali. Então, o Bem Me Quero fala dessa busca dela em busca da sua felicidade, porque então ela priorizava todo mundo menos ela mesma. Então ela para através de algo que acontece com ela, pensa e tenta reorganizar ali a vida dela a partir daí.
mas é um romance e tem, claro, todos os clichês daqueles de romance que a gente gosta, né. O que te inspirou para fazer esse livro? Ou quem? Como eu disse, assim, as mulheres que eu conheço. Tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho das minhas amigas, porque ali no convívio eu percebia esse relato delas, né, da mãe que ia trabalhar com o filho doente na escola, da outra que queria fazer uma faculdade e não podia, a que engravidou ali no meio do caminho e teve que deixar seus sonhos de lado, a que chegava correndo para preparar o almoço e janta do marido e dos filhos. Então eu fui me inspirando em histórias da vida real, ali, das pessoas, das mulheres com as quais eu convivia, para criar a história da Isabel. Uhum. Quando fala, né, do dia a dia da mulher, dos desafios, né, que todas elas têm, o feedback que você recebeu, o que as mulheres falaram para você? Sim. Deu um pouquinho mais de paz, de tranquilidade para elas? Sim. Hoje a gente tem a literatura comercial, né, da qual eu também faço parte, que eles miram muito nas mocinhas, né. Então não tinha, na maioria, se você pegar ali dos livros mais vendidos, na literatura comercial, sempre vai ser uma mocinha. Hum. A mocinha ingênua, muito inspirada em livros famosos, né, e jovem, sem a vivência que uma mulher madura tem. Então eu leio muito, né, Uhum. leio os livros das minhas amigas, porém eu senti essa falta de identificação, eu não senti essa representatividade nos livros, e eu quis buscar uma personagem madura que tivesse essa representação com o público feminino. Apesar da literatura comercial ser as personagens serem jovens, o público ele é 30 a mais. Então, eu percebia essa falta de representatividade nos livros. Então, o feedback que eu tive foi maravilhoso. Assim, ele tem muitos comentários, né, em plataformas online. Se você buscar, a sinopse foi uma leitora que escreveu, porque ela se vêem ali na história da Isabel, né. E o feedback que eu recebo é maravilhoso, que elas me mandam mensagem pelo direct falando: "Nossa, a partir da história da Isabel, eu vi o que eu estava fazendo com a minha rotina, o que eu precisava fazer para, também ser feliz, para dividir o meu tempo, para ter um espaço de lazer, para me cuidar", porque, assim, é algo também que eu percebo, ligando na minha área de saúde, que as mulheres cuidam de todo mundo, mas não se cuidam. Hum. Então, eu busco trazer no livro esse autocuidado das mulheres, ou a pausa para o descanso, que você parar e relaxar e ler um livro, você pode, Uhum. apesar da sua rotina do dia a dia. Então, quando elas retornam, elas sempre estão muito identificadas com a história da minha personagem. E isso não tem preço, assim, saber que você alcançou seu objetivo através da mensagem do livro. Uhum. A escrita foi a tua cura, né, nessa questão da depressão, mas em algum livro você trata da depressão? Livro não, eu tenho um conto Hum. que eu trago, a minha experiência, enquanto, estive doente. Uhum. Ele é só um e-book, é um conto que está disponível numa plataforma online. Eu quis, de alguma forma, ver se eu estava curada e escrever sobre aquilo. Aham. Então é uma experiência que eu tive através de uma dor muito grande que eu senti e aquele momento que você não vê luz no fim do túnel, e aconteceram, assim, alguns fatos que me fizeram, repensar, parar e ver que eu estava curada. Então aí eu consegui passar isso para a escrita desse conto. Eu acho que eu ainda não consigo escrever um livro sobre a depressão, eu acho que não, nem cabe a mim, eu acho que é um assunto que tem que ser mais abordado por um profissional da área. Eu, enquanto, assim, estive
passando por esse período, eu tenho uma experiência, Uhum. mas a minha experiência nem sempre serve para todo mundo. Eu acho que eu tenho que levar para as pessoas a minha recuperação. Eu acho que eu tenho que mostrar a esperança, não a dor, porque a dor é particular de cada um sabe como sente, e, é um campo bem difícil, assim, e não é algo que eu goste também de mostrar para as pessoas, né? Hum. Dentre os 21 livros que você tem, né, as obras, então Uhum. livros físicos ou também e-books, tem um que é o queridinho? Ah, sim. Tem. Eu amo o meu primeiro romance, que é a comédia romântica que eu escrevi, A Paloma, porque foi ele que me introduziu para esse mundo. E, e assim, ele também, apesar de ser uma comédia romântica, ele aborda um pouco o fato do relacionamento tóxico, né? A personagem, ela estava ali há 14 anos num relacionamento e não percebia que ela vivia um relacionamento tóxico, né? Mas assim, eu tento sempre trazer muita leveza nos meus livros. Eu não gosto de ser aqueles livros deprimentes, né? E aí, através das trapalhadas que ela fazia, eu também recebia esse feedback das meninas que liam, das leitoras, e assim, e conforme eu fui escrevendo nessa plataforma, e primeiro eram 5 pessoas lendo, assim, Uhum. e eu coloquei lá, era minha primeira experiência, não tinha revisão, eu fazia ali uma revisão do Word, não tinha muito entendimento de como funcionava, mas aí foi uma alegria tão grande ver o público crescendo. Eram 5 pessoas e de repente eram 10, de repente eram 15, de repente eram 15 mil pessoas. Assim, hoje a gente tem 1 milhão de leituras, mas na época isso era para mim, as 5 pessoas já estava feliz da vida. Uhum. E aí quando começaram os feedbacks delas falando que nossa, eu não percebia que eu vivia num relacionamento tão abusivo, e quando eu li o seu livro, assim, com tanta graça, com tanta leveza, eu pude entender. Eu recebi assim cartas na época ainda, se tinha esse hábito, de pessoas que falando o quanto a Paloma ali foi importante para elas, né? O quanto pessoas que falavam, nossa, eu estava com depressão e seu livro ali, eu me divertia tanto com eles, com a alegria que ele trazia, que era um momento de felicidade para mim. Então esse é o meu queridinho, Uhum. porque assim, mesmo sendo o primeiro, claro que depois ele passou por uma revisão, passou por toda uma edição. Hoje em dia, infelizmente, eu não tenho mais ele em físico, mas ele, posteriormente, que eu ganhei uma casa editorial, ele teve 2 edições, as 2 edições esgotadas, Legal. e aí ele continua sendo meu amorzinho. Uhum. Ele chama Estarei Aqui, tá? Uhum. Se alguém quiser procurar, está disponível nas plataformas online. Como foi essa coragem até de colocar tudo no papel, de escrever o que foi ali indicado como uma terapia, Uhum. mas depois de você olhar e falar assim: "Eu posso publicar esse material", não é mais só a terapia, só o escrever em si? Olha, não sei dizer se foi uma coragem, porque quando eu entrei no mundo, através dessa plataforma, Uhum. ela é gratuita, existe até hoje, ela é um pouquinho para fanfic. Não sei se vocês estão acostumados com esse termo, mas são pessoas que se inspiram, por exemplo, em bandas e escreve sobre determinado, por exemplo, o BTS, que é o famosinho hoje, e aí pega um personagem ali e passa para fanfic, né? E aí, na época, acho que estava muito em alta o Justin Bieber, se eu não me engano, só que eu era já de bem mais idade, né? É. Não tinha similaridade com esse termo. E aí eu comecei a escrever com um pseudônimo, não era meu nome real. Aham. E eu não falava para as pessoas que era eu. E aí, conforme foi tendo os feedbacks, as leituras foram começando, e eu percebi que eu tinha jeito para a coisa, né? Aí que eu vim a público após ter terminado de escrever, após ter
concluído nessa plataforma que eu fui a público nas minhas redes sociais, que já tinha começado ali o Instagram, e quando eu tive esse retorno dessa casa editorial que eu estava antes, que eu vim a público e mostrei que a Daia era a Daiane, que todo mundo conhecia, e passei a ter essa coragem, né, de mostrar para o mundo as ideias que estão dentro da minha cabeça, né? Já tem alguma outra obra aí dentro da cabeça que está fervilhando? Ah, sim. Eu tenho um conto. Esse conto ele foi para um concurso da minha antiga casa editorial. E assim, eu não consigo abandonar uma história. Esse conto realmente ele já foi publicado, ele tem inclusive em audiobook, ele chama Conceição. E ele é inspirado numa bruxa, assim, não uma bruxa, uma mulher que foi condenada como bruxa em terras brasileiras na época da Inquisição. E muita gente assim não sabe que isso aconteceu em terras brasileiras, né? Que na época da coroa, as leis que imperavam eram as leis de Portugal. Então, como existia a Inquisição lá, teve mulheres que foram condenadas aqui. E eu, nas minhas pesquisas, me chamou a atenção o fato de ter uma pessoa chamada Conceição, que tinha sido vitimada e queimada viva. E aí não tem muitas histórias dela, assim, os relatos são bem escassos, tem um ponto ou outro do Wikipédia, e eu fiquei com aquela história fervilhando na minha cabeça, assim, falei, ela precisa ter voz. E é a história que eu estou escrevendo agora. O audiobook conta só a história da Conceição. Ele está disponível assim em todas as plataformas de streaming. E eu estou concluindo o livro agora, porque eu achei que ela merecia ter mais voz. Então, como são escassas os relatos da Conceição, eu criei uma personagem que seria a filha dela, a Portira, que seria uma mulher mestiça, e a partir da história da Portira, contar como que era a história das mulheres nessa época, o quanto que era difícil. Então, é complicado escrever, porque eu tenho que buscar ali na história, né? Requer um estudo. Então, é essa que eu estou concluindo agora. Já está quase no finalzinho e espero concluir assim nos próximos meses. Porque eu também tenho essa literatura mais comercial e como eu lancei em janeiro o Caliente, que já é um romance mais apimentado, esse livro, assim, as mulheres querem uma continuação também. Então, eu estou entre os dois, intercalando entre um, entre o outro, para poder suprir ali minha plataforma online, né? Para ter essa leitura e ter esse que é mais fantasia, que já é um público mais jovem, né? Porque eu acabei sendo conhecida por essa literatura mais madura, então eu tenho que alimentar ali as minhas leitoras, né? Tem que estar sempre ali na ativa, e esse que é a Conceição, que é uma fantasia. Então já é outro determinado público que eu tenho que expandir mais, né? Como é equilibrar, então, a escrita, no momento, então, você trabalhando em 2 obras e ainda sendo biomédica? Eu sou biomédica na área de imagem, então eu tenho uma carga horária mais reduzida, né? Porque a gente que trabalha na área de radiologia, que é a minha área, a gente tem uma carga horária menor. E então, além de tudo, eu também tenho 2 filhos. Um já, graças a Deus, já está na faculdade, mas eu tenho uma filha adolescente. Então, eu organizei toda a minha rotina para as minhas 2 funções. Então, de manhã eu sou a autora, Daia Alves, eu trabalho na escrita, eu trabalho na divulgação dos meus livros, redes sociais. Tenho ali o período que eu tenho que me dedicar à família, às demandas que uma adolescente de 14 anos tem. E à tarde eu sou a Daiane, que trabalha ali numa empresa de laboratório. Eu tenho uma chavinha que realmente eu desligo para não misturar os mundos, né? E é assim que eu me divido entre as 2 profissões.
Eu conversei hoje no Cultura e Saber com Daia Alves, que é biomédica e também escritora. Quais os teus contatos, redes sociais, como as pessoas encontram suas obras? Olha, a minha rede social principal é o Instagram, que é a Daia, sendo Daia, Daia com Y, Daia sendo Daia, ali onde você me encontra. Eu também sou criadora de conteúdo, eu sou a típica brasileira, né, que se divide em várias. Então, ali você vai encontrar todas as minhas obras, o que eu faço ali no meu dia a dia, os meus conteúdos, os meus livros, audiobooks, e eu estou assim nas redes sociais, me segue, porque a gente precisa desse incentivo. O escritor nacional, ele ainda precisa de um reconhecimento, a gente luta todo dia para buscar esse reconhecimento, então é ali que você vai me conhecer, no meu Instagram. Obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Obrigada.